Bom, pessoal, bom dia aí para todo mundo. Vamos continuar nossa aula. Essa semana ainda a gente consegue terminar a parte de cisalhamento, tá bom? A gente tem mais hoje, sexta-feira, falando disso. E essa primeira lista aí que eu mandei para vocês, não sei se vocês já viram, né? Tava com a data de entrega até, acho que se não me engano era até semana passada, né? Ou essa semana. E eu vou dar mais um tempo, né? Obviamente, porque a gente acabou. A primeira parte ali, né? O que está na lista 1 já dá para vocês fazerem. Mas tem uma outra parte que é relativa aqui a essas peças compostas e fluxo de cisalhamento, né? Que é o que a gente está falando. E então eu vou dar até o dia. Eu dei uma olhada aqui. Peraí, pessoal, que eu estou colocando meu celular para carregar, senão ele desliga. Mas a data vai ser em outubro, tá bom? A entrega aí das duas listas. Então ainda vai ter essa semana, né, para vocês verem o conteúdo que vai ter ainda na outra parte da lista. Então, provavelmente aí, ó, dia 8 de outubro, que cai numa sexta-feira, tá bom? Então é mais semana que vem, que a gente já começa assunto novo. E mais uma aí para dar tempo de vocês tirarem as dúvidas, beleza? Então tá. Qualquer dúvida aí, tem gente que já me mandou e-mail, se quiser aí mandar um e-mail para marcar um horário comigo e tirar alguma dúvida, né, que a gente não consegue aqui no final da aula, a gente vai conversando, tá bom? Então, na semana passada a gente começou a falar aqui do cisalhamento, mas considerando peças compostas, né? Então a gente começou a falar do fluxo de cisalhamento. E lembrando, né, que o cisalhamento tem aquela questão de manter as peças conectadas, atua aí nesse sentido, e também, né, relativo à nossa força cortante, então vai ter sempre esse paralelo. E de forma que, na verdade, o que acontece, esse cisalhamento, né, a gente viu nos exemplos lá de viga que a gente tinha um diagrama de cisalhamento, né, que são forcinhas aí distribuídas na nossa seção. E essas forcinhas, elas têm que aí, né, se a nossa seção não for uma seção composta, se ela não for uma seção monolítica, né, então aí que não tenha separações, ela vai ter que ultrapassar essas regiões aí de contato. E isso é importante para a gente para fazer esse dimensionamento dessas ligações. Por exemplo, o tipo de cola que a gente vai usar, ou a quantidade de pregos, ou a espessura da solda, coisas desse tipo, tá bom? Então aí a gente está fazendo isso analisando o fluxo de cisalhamento, que nada mais é do que, ao invés da gente analisar a tensão que ocorre nessa superfície, de uma certa forma a gente está analisando isso, só que a gente tem, né, uma força. E como a gente está falando de conexões que vão percorrer aí o comprimento da nossa viga toda, né, da nossa barra toda, então a gente fala em fluxo de cisalhamento, que vai ser essa força tangencial a essa superfície aí que a gente está analisando, né, a superfície do corte, dividido pelo comprimento, né, da viga, do comprimento todo que a gente tem. Então acaba sendo uma força por comprimento. Então, por isso o fluxo que é kilonewtons por metro. E assim, a teoria é sempre a mesma, né? Da onde vem esse cisalhamento, que é daquele desequilíbrio de forças em função aí das diferenças entre os momentos de cada lado. Então, nesta nossa superfície aí de corte, onde vai ter a conexão, enfim, que a gente está analisando, essa força surge para equilibrar essa diferença aí de força que a gente tem de um lado para o outro. Exatamente aí como a gente já tinha visto. Aí eu falei para vocês que a única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, lembrando que a gente tem essa equaçãozinha aqui do fluxo de cisalhamento, que é basicamente a mesma coisa que a gente tem lá da tensão, né, do tal, né, que era o cortante vezes momento estático, dividido pelo B vezes o IZ.
Só que aqui a gente não tem o B, né? Então é só essa única diferença, mas a equação é a mesma. E aí, né, o nosso problema sempre nesses exercícios é como a gente calcula o nosso momento estático, tá? E aqui a gente vai ter que analisar para cada um dos casos aí que a gente está verificando qual é a melhor forma de fazer o corte dessa seção para o cálculo do momento estático, beleza? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu falei que a gente tinha que tomar cuidado é quando a gente faz essa seção de corte, a gente delimita essa área para calcular o momento estático, a gente tem que ver quantas seções de corte a gente vai cruzar, né? Porque a gente acaba encontrando esse fluxo de cisalhamento em relação à diferença total das forças aí dessa área que a gente está analisando, mas na realidade ela vai se distribuir em diversas seções aí onde tem conexões. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, né, se a gente olhar para essa área escurecida, né, que está aqui em cima, essa área A', a única superfície de corte que a gente tem, né, ou superfície de contato com outro elemento, é essa aqui a ligação com a alva. Neste segundo caso, se eu quiser analisar essas conexões aqui de pregos, eu posso fazer esse tipo de corte, onde as minhas seções ficam verticais. O que eu tenho que tomar cuidado é que nessa minha seção, as superfícies de contato, né, que está em contato com outro material, elas tenham a mesma orientação, tá? E preferencialmente aí simétricas, tá bom? Por quê? Porque assim, a gente tem, né, como esses são elementos onde a gente tem uma largura considerável, pode ser que o nosso diagrama de tensões ele seja muito diferente, a tensão que está lá em cima com a tensão que está embaixo. Então, é difícil da gente falar, por exemplo, se essa mesma seção aqui que eu estou analisando eu tivesse uma superfície vertical e uma horizontal, é difícil eu falar que as minhas forças vão ser distribuídas igualmente, né? Que é o que a gente acaba fazendo, né? Porque a gente calcula o momento estático disso, acha o fluxo de cisalhamento que isso vai gerar, né, em função do desequilíbrio de forças aí nessa área, e divide pela superfície, pelo número de superfície de contato, né, que acaba sendo esse Q'. Então, se as superfícies estão aí em orientações diferentes, pode ser que, né, eu não consigo afirmar que vai ser simplesmente o total dividido por 2, por 3 ou por 4. Tá bom? Então, assim, isso que é o mais chatinho da gente analisar, né, porque pode chegar em casos mais complicados. Mas eu vou fazer alguns exemplos aqui e a gente, para ir mostrando possibilidades para vocês. Acabou sendo o caso desse exercício que a gente fez na aula passada, né? Então, como eu quis analisar essas conexões aqui, eu analisei primeiro a superfície aqui em cima, né? Essa área em vermelho, e depois para essas ligações aqui C, a superfície em amarelo, tá? Porque aí a gente tinha uma área com duas superfícies na mesma orientação, e aí a gente podia calcular. Então, uma breve recapitulação aí do que a gente fez na última aula, né, que foi um assunto mais novo. E hoje eu vou fazer mais dois exemplos, tá, acho que são dois. São dois exemplos aqui dessa parte mesmo, para a gente ver outras possibilidades aí desse cálculo do momento estático, do fluxo de cisalhamento, e ver o que a gente pode fazer com isso em termos de dimensionar, né, e verificar uma peça real mesmo, tá bom? Então dê uma olhada aí nesse exercício, dá uma olhadinha nessa figura, que eu já vou comentar. Lembra que a gente está falando aqui de peças conectadas, né? Então a gente vai avaliar essa conexão e verificar essa conexão. Esse problema, a gente está construindo uma viga do tipo caixão, e caixão, né, quando a gente fala, é essa viga aí. Pessoal, caiu a energia minha aqui. Caiu a luz, né?
Segunda vez já, caiu de manhã também. Oi, pessoal, vocês estão aí comigo? Caiu só por um momento, Fábio. Peraí que tá... A tela tá aparecendo aí pra vocês? Tá certinho. Ah, sim, já voltou. Ah, beleza. Então vamos lá. Segunda vez que cai a força aqui hoje. Peraí que tá... O meu Meet aqui no computador tá pro... Minha tela tá travada do Meet, rapidinho. Peraí que tá entrando, tá, pessoal? Rapidinho. Pronto, voltamos. Então essa é uma sessão caixão, né, que eu estava falando para vocês. Essa sessão é essas sessões onde elas são fechadas, né? Então geralmente é em quadrado, a gente pode ter. Quando é circular, acaba sendo tubular, né? Mas a seção caixão é essa seção quadrada aí, geralmente vazada no meio. Aliás, geralmente não, vazada no meio, porque senão é uma seção maciça. Então a gente está construindo uma seção caixão por meio de 4 tábuas menores, 4 peças menores, que tem aí essa dimensão de 6 centímetros por 1,5. Então repara aí como é que elas são construídas, né? Estão colocadas aí uma ao lado da outra, eu dei uma destacada aí na figura. E aí feita essa conexão por pregos. Né? Se a gente olhar aí o comprimento nosso, a viga em comprimento, a gente tem essa força aqui de 80 kN, né, que seria a nossa força cortante, e os pregos espaçados aí com espaçamento S ao longo do comprimento, tá? Em todas as seções. Então vamos ver o que a gente faz com isso. Uma viga caixão deve ser construída com 4 tábuas pregadas como mostrado, supondo que cada prego suporte uma força cortante de 30 kN, tá bom? Determinar o espaço S máximo entre os pregos B e C, de modo que a viga resista a uma força vertical de 80 kN. Então vamos lá. Quando fala aqui, acho que o B não saiu aqui, o B está aqui. Então a gente vai analisar 2 seções, tá bom? Então a gente vai analisar 2 possibilidades, né, dos pregos, porque muito provavelmente a posição deles eu vou receber cortantes diferentes, né? Eu vou receber um fluxo de cisalhamento diferente para cada prego e consequentemente, né, eu vou ter um espaçamento diferente. Então o que eu vou fazer assim? Primeiro, não se esqueçam que, né, esses pregos, né, esse parafuso, solda, a gente vai analisar sempre aí com essa força cortante. Então, o que é importante para a gente nele é saber qual que é a cortante máxima aí que ele aguenta. Para vocês terem ideia, pra vocês entenderem o que seria essa cortante, vou desenhar aqui. Vou exagerar um pouquinho, tá bom? Mas esse daqui é o meu prego, por exemplo, tá bom? Repara que ele vai estar conectando, né, as nossas superfícies mais ou menos aqui. Então, imagina que eu estou pegando aqui esse ponto B, tá bom? Tem uma peça aqui e a outra vai continuar aqui. Então, mais ou menos assim, beleza?
Então lembra que a gente vai estar analisando o fluxo de cisalhamento, né, e vai ser interessante para a gente, nessas sessões aqui de contato. Tá bom? Então isso nesse corte aí lá longitudinal, por exemplo. Aí, o que vai ser importante para a gente é, bom, isso vai atravessar da parte de cima para a parte de baixo, né, dessa tabuinha de cima para a tabuinha de baixo, por meio do prego. Então esse meu cisalhamento, ele vai passar pela seção transversal aí do prego, que está no mesmo sentido, beleza? Então, assim, consequentemente, esse prego é feito de um determinado material, né? Aço, geralmente com resistências aí elevadas, e supondo aí que isso tem uma tensão de cisalhamento resistente, se eu multiplicar pela área desse prego, eu vou ter a minha cortante resistente, tá bom? Então entendam esses 30 kN como essa cortante resistente, que vai ser a multiplicação da tensão resistente do prego, dessa seção transversal, vezes a área total, né? Então, de forma que a tensão, né, a tensão que vai passar ali pelo prego, ou o fluxo de cisalhamento, que vai ser mais fácil a gente analisar, ele vai ter que ser menor do que o fluxo aí, resistente do prego. Mas vamos ver como é que a gente faz isso. Então, desenhei bem aí no meio para atrapalhar. Mas está aqui. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. A gente vai ter que analisar esses dois pregos, tá? O B e o C. Não vou analisar esses dois de baixo, porque o problema é simétrico, então aí vai ser antissimétrico, pelo menos, né? Então dá para ver aí que as coisas vão ser iguais aí para esses de baixo, só que por ter posições diferentes, a gente vai ter que fazer análises diferentes. Então vamos fazer primeiro para o B, que é o mais fácil. Então vamos descobrir qual que é o fluxo de cisalhamento que tem que ser transferido ali, né, naquela minha seção que vai ter o prego B. É isso que eu estou fazendo. E aí, qual que é a nossa ideia, né? E até pelo desenho aqui, ele induz de maneira aí talvez errada. Bom, tenho essa minha pecinha aqui de 6 por 1,5. Vou analisar esta área aqui para encontrar o meu fluxo de cisalhamento. Só espera aí rapidinho. Pronto. Então, o que a gente pode imaginar é que, vou pegar essa área, né, e vou fazer o cálculo do momento estático e calculo o fluxo de cisalhamento e divido por 2, né, que aí eu resolvo o meu problema, porque eu tenho aqui a superfície do C e do B. Mas aí vai aquele problema, né, que eu falei para vocês. As duas superfícies, elas têm que estar aí orientadas, ter a mesma orientação, se é os dois vertical, os dois horizontal. Então, uma solução para a gente é fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, deixa eu só copiar e jogar para outra página. Então, aqui para minha, deixa eu ver como que eu coloquei. Aqui para o nosso ponto B, uma solução, lembra que assim, esse corte que eu fizer, eu tenho que essa área que eu delimitar, tem que mostrar a minha superfície de contato que eu quero. Então, não necessariamente, né, outras regiões que essa minha superfície vai englobar, tem que ser regiões de conexão. Não se esqueçam que, por mais se uma peça ela é maciça em um determinado ponto, ela está conectada, né,
por meio das próprias aí, interações entre as suas moléculas, né? Assim, dos seus componentes mesmo. Então, uma possibilidade aqui é a gente fazer o seguinte: a gente fazer esse corte na horizontal aqui. Aí. Este corte na horizontal e utilizar toda essa área. Deixa eu pintar aqui. Então, assim, eu tenho o meu problema dividido aí nessa minha área que eu vou utilizar para o cálculo do momento estático. E eu tenho duas superfícies aqui de contato, né, na mesma orientação. E assim, o problema em si, ele não quer saber, né, se tem um prego, se ele é contínuo ou não. O que a gente sabe é, para isso estar rígido e fixo, tem que passar, né, seja aí o material ou o prego, tem que resistir a esse cisalhamento que vai ter nessa superfície. Como o material é contínuo, isso acaba não sendo muito problema, né? Porque isso acaba não sendo muito problema porque o material tem essa resistência, né? Geralmente o cisalhamento não é o mais crítico para esses casos aqui. E diferentemente do prego, tá bom? Onde a gente tem que analisar. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Então vamos calcular o momento estático dessa área, que eu vou chamar momento estático aí de B. Bom, o meu CG ele está aqui no meio, né? E aí meu momento estático vai ficar o seguinte. Bom, essa área em azul é 7,5 vezes 1,5, né? E aqui vezes as distâncias entre os centros de gravidade. Então, o centro de gravidade da área em azul está aqui. Então, a gente tem que pegar esta distância aqui, ó. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. A altura total da seção é 1,5, 7,5, certo? Então, metade dela aqui, só para eu marcar aqui, vai ser 3,75. Tá bom? E aí, o que vocês acham que a gente faz? Eu posso pegar aqui, né, ó, 3,75. Caiu energia aqui de novo, pessoal. Não tá fácil. O problema é que caiu o computador e eu não consigo mostrar o que eu tô fazendo aqui. Rapidinho. Tá, mas olhem. Ó. Eita. Tá piscando aqui. Continua falando, tá, gente? Não vai aparecer nada na tela, mas vocês vão observando aí. Então, vocês concordam que vai ficar esse 3,75 menos a metade aqui do 1,5, que é a espessura dessa área aí em azul. Tá bom? Então, vou esperar aqui conectar de novo. Não tá fácil, gente, esse Brasil. Peraí que tá voltando, tá?
Fábio, Pode falar. tem alguma previsão do retorno às aulas presenciais? Ô, João, o que a gente está fazendo? A nossa ideia, né, é porque depende de vários fatores. A gente está querendo, né, que voltasse aí para o ano que vem, né? Então, assim, estamos trabalhando para isso. Se vai ser aí um retorno, eu não posso falar que está certo, porque depende aí, por exemplo, a UFM está autorizada a funcionar só até 20%. Isso por conta de um plano aí que tem de retorno da UFTM em si. Então, com 20% da capacidade. Talvez aí até o ano que vem, o 40% já esteja aí, se não mais, né? Então, a nossa ideia é que, e eu digo isso em termos aí de departamento de engenharia civil, e um pouco eu tenho conversado com o pessoal do CTE. A nossa ideia é que todo mundo volte para o ano que vem, mas que as aulas sejam, né, intercaladas. Só que assim, isso dá N problemas. Vocês conhecem o ICTE lá, né? É difícil em termos de espaço. Então aí a gente tem que tomar cuidado com o aluno que vai ter uma aula presencial num horário e depois uma aula remota em seguida. Então assim, muita coisa. Mas a ideia é que todo mundo volte aí o ano que vem, para a gente estar com todo mundo aqui, para caso as coisas voltem 100%. Isso se não cair todas essas restrições, porque se cair todas essas restrições, eu acho que o ano que vem é a nossa ideia, tá? Como instituto e como departamento de engenharia civil. Agora a gente depende de outras coisas, né? Isso tem que ser aprovado mesmo na UFTM. Vocês conhecem, né? É complicado. Então, assim, talvez a questão das práticas o ano que vem vai ser uma coisa que todo mundo vai voltar, sabe? Pelo menos isso. Vai acabar com esse negócio de prática online, de laboratório, sabe? Não sei se vocês devem estar cheios de dúvidas e expectativas sobre. Certo? Perguntar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Mas Obrigado. assim, eu acho que todo mundo tem que estar se programando aí. A gente já está se organizando para aqui, ó, outubro, novembro, a gente já ter coisas mais concretas aí para passar para vocês se organizarem até no começo do ano, né? Porque as aulas voltam aí em fevereiro. Então a nossa intenção é que vocês voltem aí nessa época mesmo. Beleza? Acho que todo mundo está cansado, né, gente? De ficar em casa, de aula remota e etc. Apesar que tem suas facilidades, né? Mas está todo mundo surtando um pouquinho. Mais vocês, né? Que tem que viver esse negócio de universidade, né? Faz parte do processo. Então tá, pessoal, ó. Então vai ficar o seguinte. 3,75, certo? Que é essa largura, que é essa altura aqui, menos 0,75, que vai ser 1,5 dividido por 2. Tá. Então, fazendo essa conta aqui, dá 33,75 centímetros ao cubo. Beleza? E aí a gente consegue calcular o nosso fluxo de cisalhamento, né, o total ainda, que vai ser BMS IZ. Eu vou dar aqui o IZ, que dá 229,5. E outra coisa, ó, repara que aqui eu não tenho nem o comprimento da viga, mas isso não importa pra gente, porque o nosso fluxo de cisalhamento ele depende só da cortante. E vocês concordam que se eu tenho aqui uma viga engastada com uma força vertical na ponta,
o meu diagrama de cortante ele vai dar constante em todo aí esse comprimento. Então a minha cortante vai ser aí de 80 kN, a cortante da seção mesmo. Então vai ficar, ó, 80 vezes o momento estático, que eu acabei de calcular, dividido pelo momento de inércia, que é 229,5. Com isso, deixa eu passar isso aqui para cá. O que vai me dar 11,76 kN por centímetro, tá bom? Agora é o seguinte, o que eu faço com isso? Né? Isso é o total, eu ainda preciso dividir ele por 2, o Q'. Então vou colocar aqui Q'(B), tá? Que é especificamente o que vai passar lá no ponto B. Q sobre 2, que vai dar aí 5,88, né? Então isso daqui, pessoal, é o fluxo de cisalhamento que vai passar no ponto B especificamente. Ou seja, né, 5,88 kN a cada centímetro, né, que eu tenho de comprimento da peça, tá bom? Então não se esquece aí que isso é sempre ao longo do comprimento. Então, a gente tem a nossa resistência, né, a nossa tensão, a nossa força resistente de cada um dos pregos. E a nossa intenção, né, imagina, eu tenho a força resistente do prego, isso é fixo. Tenho a força atuante, né, que vai estar atuando nessa ligação. O que eu tenho que fazer aqui nesse problema, né, é determinar esse espaçamento máximo entre os pregos, né, que a gente vai ter que adotar para que ele suporte. E o que isso tem a ver? Vou desenhar aqui um trechinho aí da nossa viga. Então aqui está a nossa viga, tá? Aqui é o comprimento dela. E a gente tem os pregos que estão aí num determinado espaçamento S que a gente não sabe. Então lembra que eu falei para vocês que passa esse fluxo de cisalhamento, só que ele não passa, né, de uma parte para outra pelo contato entre as superfícies. Ele passa pelo prego. Então o que a gente tem é um fluxo de cisalhamento atuando aqui nessa direção, tá bom? O nosso Q'. E cada prego vai receber o cisalhamento referente a uma determinada área de influência, né? Que vai ser metade de um lado, né? Metade do fluxo aqui que está de um lado do prego, né? Se a gente considerar esse espaçamento S. Então, esse comprimento S sobre 2, essa força vai ser distribuída, né? Vai ser concentrada aqui nesse prego. E assim como essa força vai ser distribuída aqui no prego. Então, assim, a gente tem essa área de influência, né? Que vai ser metade aí desse espaçamento para um lado e metade para o outro. Então, a minha força aí, então vocês concordam que esse espaçamento vocês concordam que esse espaçamento S vezes o Q',
E esse espaçamento S eu quero que vocês entendam como sendo esse daqui, ó. Tá? Que na verdade é a soma do S sobre 2 mais S sobre 2. Tá? Que seria aí de cada um dos lados. Então esse comprimento de influência vezes a força atuante, né, aquele Q' que vai estar atuando, ele tem que ser menor ou igual do que a minha cortante resistente do prego. Então, vou colocar aqui cortante resistente do prego. Então, essa daqui é a minha condição de segurança. Deu para entender, pessoal? Então, preste atenção aí nisso, porque é como se esse fluxo, dependendo aí do espaçamento, e quanto maior o espaçamento que eu tiver, ou seja, menos pregos eu usar, mais área de influência eu vou ter, ou mais força eu vou ter para cada prego. Então, então eu quero saber qual que é o maior espaçamento que eu posso usar, ou seja, o menor número de pregos que eu posso usar para que eu chegue na resistência aí adequada. Então, eu já tenho, eu quero descobrir o S, vou colocar aqui na outra página. Quero descobrir o S, vezes o Q', que é meu fluxo de cisalhamento atuante naquela seção, que eu acabei de descobrir, 5,88, tem que ser menor ou igual do que os 30 kN, que é a resistência ali do prego. Toma cuidado com as unidades, tá? Aqui já está certo, porque aqui é kN por centímetro. Então, só eu passar aí dividindo, então vai ficar 30 dividido por 5,88. Isso dá menor ou igual que 5,1 centímetros. Ou seja, se eu tiver espaçamento menor do que 5,1 centímetros, eu vou ter mais pregos e fica mais a favor da segurança, mais seguro. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos fazer aqui para o outro ponto. Deixa eu copiar aqui a figura de novo. E aqui a gente pode fazer mais direto, Então esse aqui é o nosso, vamos ver o ponto C. Então esse preguinho aí que está na horizontal. E uma possibilidade é o seguinte: a gente quer que a nossa área, do momento estático, ele leve em consideração, que seja delimitada aí pela essa ligação que está o prego C. Então essa ligaçãozinha aqui. Então uma forma, que a gente pode fazer esse corte é o seguinte: posso fazer essa minha área, essa seção aqui, de forma que eu tenho duas superfícies de contato verticais, uma é madeira com madeira, um ponto sólido, então a gente não vai verificar muita resistência, mas acaba sendo aí distribuída nessas duas superfícies. E aí é só eu calcular o momento estático para essa área também. Então, vou colocar aqui, momento estático C. Então, vezes a área. Bom, a peça toda aí é 6, esse pedacinho aqui de cima, eu vou descontar o 1,5, que é a largura. Então, vai ficar 4,5 vezes 1,5, certo? Vezes a distância entre os CGs. Se vocês repararem, é exatamente a mesma do caso anterior,
Então, é o 3,75 menos 0,75, que está aqui, ó, que dá 3. Tá bom? Deixa eu marcar aqui. Com isso, o momento estático ele vai dar 20,25 centímetros ao cubo. Depois, o cálculo do fluxo de cisalhamento total, que vai ser 80 vezes o momento estático dividido pela inércia. Então, 80 vezes 20,25, não me engano, 229,5. Deixa eu conferir. Isso aí. E isso daqui dá 7,059 quilonewton por centímetro. Lembra que a gente vai querer aqui o Q'. Vou passar para cá. Então eu quero o Q', que vai ser o Q dividido por 2. Vou colocar aqui Q', que vai dar 3,529 centímetro. E aí, né, o pensamento é o mesmo. Então vamos fazer a mesma continha, né, que vai ser o S vezes o Q', C, perdão, tem que ser menor ou igual que os 30 kN, que é a resistência do prego. Então, ó, S vezes 3,529 menor ou igual que 30. Então, S menor ou igual a, deixa eu ver aqui, 8,5 centímetros. Agora fala para mim, se por um acaso eu quiser, vou adotar uma coisa única, né? Porque imagina, de um lado assim, ó, isso daqui você vai ter que pregar de 8 em 8,5. Aqui você vai ter que pregar de 5 em 5. Aí você monta o quadradinho lá, bonitinho, com os pregos diferentes. Aí a pessoa chega lá na obra e põe ao contrário, né? A sua seção. Então aí, entre o 8,5 e o 5, se eu quiser padronizar, eu tenho que usar qual? Que vai me garantir a segurança de tudo. O 5, né? Porque tem que ser o menor deles, né? O que entre nas duas condições de segurança. Então, S adotado centímetros. Beleza? Então aí algumas possibilidades aí para a gente fazer esse cálculo. Alguma dúvida, pessoal? Ô, Fábio, Pode falar. você pode explicar de novo o porquê que mudou a área do prego B para a área pro prego C? Que eu não entendi muito bem, porque diminuiu a área Ah, tá. para fazer o cálculo. Ó, primeiro que as nossas pecinhas aqui, você entendeu como que elas foram montadas, né? Aham. Então a gente tem que estar analisando sempre a superfície de contato onde vai ter a ligação, né? Porque é lá que vai transferir o cisalhamento de um lado para o outro e vai manter aí ele em contato. Então, por exemplo, no caso do B, o prego B, né, por exemplo, a superfície aí de contato é essa superfície horizontal,
né, que está aqui, ó, essa daqui. E do C é essa daqui, né, é essa vertical. Então, esse prego aí que está na horizontal, então a superfície aí na vertical. Eu não posso, né, pelos motivos que eu falei para vocês, eu não posso fazer essa área do jeito que eu marquei aqui em vermelho. Isso daqui está errado. Tá bom? Porque aqui, imagina, a gente tem um diagrama de tensões, que sei lá, é alguma coisa assim. Então eu não posso garantir que, por exemplo, né, aqui o meu fluxo, né, o cisalhamento que vem, ele vai vir em decorrência dessa área. E aqui vai vir em decorrência só desse valor. Então, assim, tem vários fatores que influenciam nessa distribuição. Então, eu não poderia pegar essa área vermelha e dividir por 2 e garantir que o resultado vai dar certo, tá bom? Pode até dar, por alguns fatores, mas não dá para garantir. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem sempre que fazer, né? Lembra aquele pensamento de como a gente faz o momento estático? A gente olha o ponto que a gente quer calcular e corta a nossa seção, né? De forma aí que fique com algumas características. E, por exemplo, se eu quero essa minha superfície na horizontal, eu tenho que cortar essa minha seção de forma que as minhas superfícies de contato, né, seja ela aí que tem um prego ou que não tem prego, que é maciça, que é contínua, né, que seja uma seção fictícia aí, estejam na mesma direção. Então, por isso que aqui, para a minha seção B, né, para a minha seção, né, para o meu contato do prego B, ela está aqui, ó. Tá vendo? E aí, né, se eu fizer esse corte contínuo, eu vou ter outra seção também na mesma orientação, com as mesmas características dessa seção de corte. Então, por isso, eu posso falar que se eu dividir por 2, eu sei aí o fluxo que vai passar naquele ponto. Já no outro aqui, no C, o C, a minha superfície de corte, ela está aqui, ó. Tá vendo? É essa vertical, né? Porque eu peguei aqui a minha madeirinha de cima e colei aqui com a madeirinha do lado direito. Então, eu tenho que fazer aí, tenho que delimitar uma área na qual as seções de corte tenham aí a mesma característica. Nesse caso, as duas verticais, tá bom? Aqui. Então, por isso que eu considero essa areazinha menor. Beleza? Ah, entendi agora. Perfeito, obrigado. Fechou. Então, vamos fazer mais um aqui dessa parte, que depois a gente vai avançar mais um pouquinho na matéria. Então, todos esses casos aqui, tá? Repara que eu estou pegando, eu falo assim, mas por que você está fazendo só exemplo com a madeira? Por que você não pegou um perfil de aço e tal? Aqui nós estamos fazendo, e se vocês forem ver livros, né, a gente vai falar assim, seções de abas largas, né, de espessuras maiores, ou se não, seções de parede fina. Então, essas seções de parede fina é o que a gente vai fazer na aula que vem. Então, aqui a gente está falando desses elementos onde tem as larguras maiores. Porque lembra, eu acabei de falar isso agora, mas quando a gente tem essa espessura um pouco, né, mais expressiva, né, essa espessura, a variação do cisalhamento ao longo da própria espessura pode me dar diferenças de resultado. Por isso que eu não pego essas seções aí que tem superfície vertical e horizontal. Porque pode ser ali que o resultado lá de cima, né, a concentração ali das forças sejam diferentes dos outros pontos, tá? Então, por isso que a gente está falando mais desses casos de madeira, que são aí onde a gente tem maiores espessuras. Aqui a gente vai fazer não um problema de dimensionamento, né? Só que a gente vai ver mais ou menos qual que é a força que esse problema nosso suporta. Nesse caso, eu vou construir aí essas minhas duas seções I, que tem as mesmas dimensões, tá? Mas construir por meio de técnicas diferentes, né, de montagem. Então, elas vão ter aí a mesma inércia, que está aí, 20,58 centímetros a quarta,
E aqui eu já estou dando quais são os pregos que eu estou utilizando, que é de resistência 40 kN, e também qual é o espaçamento, né, do prego que eu estou utilizando. Então, vocês concordam que aqui a gente já consegue determinar de cara qual é o nosso fluxo de cisalhamento, tá bom? Reparem aqui nos dois casos, eu já consigo determinar de cara qual que é o nosso fluxo de cisalhamento resistente, tá? Quanto que esse prego, que tem resistência de 40 kN, espaçado a cada 9 metros, resiste. Então, aí que a gente estiver analisando, ele vai ser os 40 kN, que é um prego, dividido pelo nosso espaçamento, que é 9 centímetros, certo? Isso daqui vai me dar... É que eu não calculei isso. 40 dividido por 9, 4,4444. Kilonewton por centímetro. Então essa daqui é a nossa... o nosso fluxo resistente. O que a gente quer, né? Se a gente quer saber qual que é a máxima cortante que cada uma dessas seções, que aparentemente, né, são as mesmas, mas são ligadas aí de forma diferente, quanto que cada uma delas resiste. Para isso, né, é só a gente calcular o fluxo de cisalhamento nas regiões aí de contato que eu quero e deixar ela em função da força cortante. Tá? Então, assim, não sei o que fazer. Tenta calcular o fluxo de cisalhamento no ponto onde ela é importante. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu só copiar aqui a figura. Começar por esse caso 1. Então, aqui nesse caso 1, né, onde eu tenho esses pregos aí na vertical, a minha seção é essa daqui. Então, aqui é bem fácil aí da gente imaginar mesmo, né? Espera aí que eu vou fazer uma coisa melhor, pessoal. Tá aí que fica mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? É olhar para esta área aqui, certo? Que contempla a minha seção aí de corte. Vou colocar aqui S1, por exemplo. E vou calcular esse momento estático. Então, momento estático 1, tá? Que é desse caso 1. Vai ficar o meio vezes 3 centímetros. Ou 3 vezes meio. Vezes aqui a distância entre os CGs. Beleza? E essa distância vai ser 2 centímetros, certo? Metade do 4, mais 0,25, que é metade do meio. Então, 2 mais 0,25. Então, aqui, momento estático 1. Deixa eu ver, dá 3,375. Então, aqui, o meu fluxo de cisalhamento é atuante, ele vai ser a cortante
colocar aqui o Azinho, tá? Cortante vezes o momento estático 1 dividido pela inércia. Tá, obviamente, esse fluxo vai ser função da cortante. Vou só jogar aqui os valores, como é a cortante é o que eu quero descobrir. 3,375 dividido pela inércia, que é 20,58. Então, de qualquer forma, né, o que a gente quer é que o Q atuante seja menor ou igual do que o Q resistente. Ele só não pode ser maior. Então, vai ficar aqui, ó, V. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. V vezes o 3,375 dividido por 20,58 tem que ser menor ou igual do que o 4,444. Com isso, né? Deixa eu fazer a conta aqui para ver se está tudo certo. Então, neste primeiro caso, a minha cortante tem que ser menor aí do que o 27,1. Beleza? Ô, professor, por Oi. que lá não seria QA dividido por 2 menor ou igual a QR? Porque são Porque, dois ó, lados aí. não, mas o que a gente tem que analisar, você fala aqui não ser dividido por 2. É, porque no passo, tipo, na sequência normal do exercício anterior, a gente dividia por 2, né? Por ter duas. É porque a gente tem que olhar o número de superfícies de contato. Repara que assim, ó, esse é o fluxo, sempre o fluxo de cisalhamento total que a gente tem naquela área. Só que aí, se você só tiver uma superfície de contato, ele vai todo para aquela. Nos outros aqui, ó, tá? Uma coisa, talvez você está confundindo é o seguinte. Aqui a gente fez 2 sessões de corte, tá? As duas contam, né? Então assim, eu estou contando essa que tem um prego no meio e essa que não tem nada. Mas querendo ou não, eu cortei ali o material, né? Cortei a nossa seção ali naquele ponto. Então por isso que neste caso aqui são 2, que são 2 regiões de contato de material, tá? Independente do tipo da ligação. Aqui também 2, tá? E aqui eu só tenho uma, que é essa daqui, ó. Beleza, entendi agora sim. Valeu aí. Beleza. Vou colocar Ô, aqui Fábio, uma superfície de contato. Oi. se eu fizesse em relação ao meio delas aí, e dividisse por 2, eu chegaria no mesmo resultado? Provavelmente sim. Tá. Deixa eu pensar aqui. Sabe, ao invés de fazer pensando só nessa vermelha, pegar no meio para pegar os 2 pregos aí. Entendi. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Porque o único problema aqui é o momento estático, que talvez vai dar 0. Por conta aí do CG da peça toda e o CG dessas áreazinhas. Deixa eu pensar a respeito. Já te respondo. Deixa eu só colocar aqui o último, pessoal. A última parte, que é essa seção 2. Que a gente tem aqui na verdade, esses cotoquinhos, né? De cada um dos lados. Então, a gente tem, ó, 1 centímetro, 1 centímetro,
tá bom? E aqui o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente olhar para essa minha areazinha aqui, tá bom? Olhando só para um desses lados. E aqui lembra que o problema, né, quando a gente faz ali os cortes, é que a gente não pode ter superfícies de contato em direções diferentes. Então vocês podem estar pensando assim, e aqui, né, ó, se eu pegar aqui no meio? Repara que se a gente pegar bem aqui no meio, nessa superfície azul, eu vou ter 1, 2, 3 superfícies de corte, né? E duas verticais e uma horizontal. Então o que a gente vai fazer, ó, essa areazinha, que eu vou chamar aqui do momento estático 2, que vai ser 1 vezes meio, vezes 2,25 também, né? Que acaba sendo essa distância aqui. Então, ó, pensa, 2,5 dividido por menos 0,25. Então, 2,25. Isso daqui me dá 1,125. Centímetros ao cubo. E aí a minha... Deixa eu ver como eu coloquei aqui. O fluxo atuante menor do que o resistente. Então, eu já vou substituir aqui direto os valores, tá? Então, 1,125, que é o momento estático. Só tem dia que minha caneta aqui dá um trabalho. Vezes a cortante, dividido pela inércia, que é 20,58, menor ou igual do que o resistente, que é o 4,44. Com isso, a minha cortante aqui dá 81,3 quilonewtons, tá bom? Ou seja, né, menor ou igual. Esse daqui vai resistir muito mais, né? Então, ele aguenta aí uma força muito maior. E o que a gente pode pensar, né, até do porquê que isso dá, pense assim, este prego, ele vai ter que sustentar, né, uma determinada área. Então, essa ligação em uma determinada área. Olhem aqui, né, tudo bem, aqui a gente vai ter muito mais pregos, mas ele tem que sustentar, né, e segurar a nossa... Só essas pecinhas aqui, né? Só as abinhas. No outro caso, esse prego ele sustenta uma área muito maior. Então aí ele tem essa influência. Beleza? Então assim, pessoal, é muito caso a caso aí que a gente vai analisando. Eu vou parar para pensar nisso daqui, tá? Eu juro que eu te respondo na aula que vem. Desse caso, porque o problema aqui, se eu fizesse a superfície e essa região aqui, a vertical, e dividir por 2, o meu momento estático dá 0 ali. Não sei se vocês conseguem ver isso. Né? Porque vai ser a área vezes a distância entre os CGs. Nesse caso, o CG está coincidente. Né? Então, tem um pouquinho a ver com a questão da força, né, que sobra. Depois ali eu monto uma coisinha e mostro para vocês. Beleza, pessoal? Na aula que vem a gente vai fazer esse fluxo de cisalhamento em seções de parede fina. E aí a gente termina essa parte da matéria. Beleza? Eu vou deixar aqui um tempinho agora para a gente tirar dúvida, enquanto faço chamada, porque eu não posso ficar muito depois da aula, que eu tenho reunião logo em seguida. Quem está com dúvida aí? Era eu, só um minutinho. Tá. Deixa eu só vou parar de compartilhar, vou fazer a chamada aqui.
enquanto você vai pegando aí. Você vai fazer chamada ou pode perguntar? Vou. Não, deixa eu só fazer aqui primeiro. Então tá bom. Só porque caso tivesse mais gente aí, vocês já iam se organizando. Então vamos lá, pessoal. Aline, Presente. Ana, Elis, Presente. Ana Júlia, Presente. Arthur Henrique, Presente. Arthur Reis, Presente. Camila, Presente. Eduardo, Presente. Felipe, Presente. Fernando, Presente. Felipe, Presente. Gabriel Augusto, Gabriel Reis, beleza. Gabriel Reis está aí? Não. Giovana, Presente. Glauber, Presente. Guilherme Manóquio, Presente. Guilherme Santos, Guilherme Souza, Presente. Hugo, Igor, Presente. Jéssica, João Victor, João Vitor, Presente. João Wagner, Presente. Johanna, Presente. Júlia, Presente. Karina, Laís, Presente. Leonardo Boscolo, Presente. Leonardo Cabreira, Presente. Leonardo Manóquio, Presente. Lucas, Luca, Marco Antônio Colavolpe, beleza. Marco Antônio Farias, Presente. Maria Gabriela, Presente. Mariana Foresto, Mariana Vieira, Presente. Matheus Nunes, Presente. Maiara, Presente. Murilo, beleza. Nayara, Presente. Pablo, Presente. Paulo Becker, perdão. Paulo Henrique Pose, Presente. Pedro Henrique, Presente. Pedro Suassuna, Presente. Plínio, Rafaela, Presente. Renato, Rodrigo, Presente. Silvia, beleza. Presente. Vinícius, Presente. Vitor Donizete, Presente. Vitor Miranda. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado aí da presença. Sexta-feira estamos aí de novo. Só vou parar de gravar aqui. Aí você pode perguntar, Ana.